Nós só de piloto a vento, a gente não tem piloto automático. A gente só leme a vento. E o leme a vento, ele pede uma certa mestra reduzida, risada. Porque a plena mestra, ele trabalha muito, ele não consegue tocar o barco sempre. Allora, tira o riso ou se va di poppa o di aletta su Genoa, perfeito, ele toca bem, nós navegamos praticamente toda a viagem, fizemos sempre com o nosso leme a vento. Melhor pessoa a bordo, né? Nossa, meu melhor amigo a bordo. Pô, e é difícil estragar, né? Super difícil estragar um tanque de guerra. Se estragar tem conserto, ele é mecânico puro, é muito primitivo, extremamente básico. Quando tu entende como ele funciona, e a companhia, eu fico horas olhando ele trabalhando. Ele trabalha bem, fica ali e toca o barco bem. Ele nem exige fazer turno. Ele dirige sozinho ali, manda o barco sozinho. E não reclama, né? Não reclama, não para pra almoçar, pra jantar. Não manda limpar o barco. Não. Nem energia, gasta. Nem energia, Mas exige um certo, eu vejo que é mais difícil usar ele do que piloto automático, né? Você tem que ter uma certa experiência de regular, aprender a... Existem vários macetes. Eu demorei para aprender, até porque sou meio duro de cabeça talvez. Demorei um tempo para aprender como ele funciona. Polinésia, lugar maravilhoso. Não tem palavra para descrever a Polinésia francesa. O problema foi que eu só poderia ficar 3 meses lá. Então, a gente sofreu um pouco com essa notícia, verdade. Enfim, um lugar único, né? É um lugar único e acho que se você não vai de barco, não dá o valor merecido para aquele lugar, eu acho. De barco, né? A gente chega e fala com pessoas locais, de um jeito. Quem chega de avião já chega no Arapuca de turista para. Não, tem lugar que não chega de avião. Outro feeling, né? Não tem como chegar de avião nos atolos algum atolos da tua moto, tu não chega de avião. Certo. Ou de barco. Não tem o contato ali com os locais. De barco é outro mundo, eles vêm no seu barco, eles querem conhecer, é um mundo que eles estão vendo ali também. A gente percebe isso, né? Com as pessoas. Tu é como um marciano, né? Que chega do outro planeta, e para eles tu é um barco que próximo vai chegar daqui a 20 dias, 1 mês, 2 meses. É legal, é um lugar bem... Alguns lugares. Sim. São super acolhedores. Esse é o nosso último episódio em Pelotas. Vamos sentir saudade. Uma cidade de pouco mais de 300 mil habitantes que tem 2 clubes de vela. Eu achei fantástico o equilíbrio do Yacht Clube Pelotas. Um lugar super agradável, com custo baixo para deixar um barco. O clube nosso é um clube simples, extremamente simples. Ele foi mantido nessa visão de clube simples para ser um clube barato, até porque o poder aquisitivo das pessoas aqui não é muito alto, né? Então, oportunizar quem tem menos recursos também poder usufruir de um clube náutico, poder ter seu barco à vela, poder velejar. Essa estrutura nossa, simples, ela faz com que então nós tenhamos assim uma possibilidade de agregar mais gente. Hoje, 2018, o clube ele tem um forte assim, uma vocação de vela. Mas se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos ver que a atividade de vela era um pouco fraca, assim, não tinha uma disponibilidade muito de velejadores, não tinha muitos barcos, né? E exatamente lá do início do século XXI agora, né, 2000 e pouco, começou a diminuir os barcos a motor e aumentar a busca pelos barcos à vela. E a partir daquela época, essa velocidade está aumentando. E este aumento nos leva hoje ao clube a ter uma preocupação que não temos mais espaço, que é um clube pequeno. E se tu observa depois no clube aqui, tu vai ver que o crescimento dos barcos à vela ele foi muito intenso nos últimos 4 ou 5 anos, basicamente. E com outra característica também, aumentando o tamanho dos barcos. Quem dá a volta ao mundo geralmente respeita temporadas particulares de cada região.
A mais importante delas talvez seja a temporada de ciclones que atinge vários lugares do mundo, onde é preciso achar um refúgio. No Pacífico, um desses lugares é a Nova Zelândia, onde o Cristiano e a Eliane ancoraram o Libero. De lá, ela voltou para o Brasil, né? Ela pegou esse voo, encontrou voltei por 3 meses. Em conta, e aí continuei sozinho o viagem. Na verdade, Nova Zelândia, eu saí com 2 caras, né? Que Nova Zelândia é muito fácil encontrar pessoa para navegar. Tem muitos barco stop, se chama. Pessoa que chega de barco de carona, sai de barco de carona. Dali fui para Vanuatu. Tava eu, um inglês e um italiano. Antes de sair da Nova Zelândia, coisa linda, despedir a Nova Zelândia. Nunca acabava a despedir. Sua despedida começa uma semana antes. Começa a fazer a festa para cá, festa para lá. Se despede de um cara, se despede de outro cara. Mas chega a hora que realmente tem que sair. Porque a janela ali também era boa, é tudo um tam-tam para essa janela. O importante, como aqui, a janela, a frente. Então tem todos os gurus das previsões méteo, tem todos os especialistas, o blog do fulano tal de tal, blog fulano tal de outro. É tudo uma estratégia. A gente se encontra à noite aí no pub, mapa méteo, baixa pressão, para decidir se dia seguinte sair ou não sair, com o barco pronto, tudo armado. Em vários lugares do mundo com clima temperado, como aqui no Rio Grande do Sul, África do Sul ou Nova Zelândia, você não pode chegar ou sair velejando a qualquer hora. Há janelas meteorológicas que permitem a sua chegada ou saída, diferente dos ventos alísios nos locais de clima tropical, que são mais constantes. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.